e agora a gente vai entrar no Acronis Cyber Protect, que é o novo mundo da Acronis, né? É onde a Acronis vem pisando fundo aí, trazendo mais features, mais serviços, para que vocês usufruam aí e gere mais e mais receita recorrente no cliente final. Então, a gente pode fazer N tipos de combinação de vendas, seja backup, seja DR, file sync ou Notary, pode complementar os serviços agora de segurança. Espero que vocês aproveitem. A gente está disponível para fazer demonstrações, para a gente tirar dúvida tecnicamente também. Fiquem à vontade, entre em contato com o seu representante, porque eu costumo dizer, né, o sucesso de vocês é o nosso sucesso aqui, pessoal. Estamos juntos. Bom, o que a Acronis traz de novo na ferramenta, um novo serviço Cyber Protect Cloud, né? Hoje o Acronis traz dentro desses serviços, além de arrastar, né, fazer integração com o backup, esse serviço ele arrasta todas as features do backup, recuperação de desastres, tá? Que vocês conhecem, e ele adiciona a proteção baseada em inteligência artificial contra malware, ransomware. Ele traz uma ferramenta de remote desktop para você prestar um suporte mais adequado, mais assertivo para o seu cliente. Essa ferramenta de remote desktop, ela está dentro da console, ela está dentro do agente, então você pode fazer um suporte muito mais assertivo da solução. Ferramentas e outras ferramentas de segurança, né? Tudo dentro de um único agente. Isso é a parte mais legal, tá, pessoal? Dentro de um único agente, a gente vai promover backup, a gente vai promover DR e vai promover segurança para o cliente, baseado em inteligência artificial, agregando a ferramenta de Remote Desktop, que é uma grande novidade, a cereja do bolo da Acronis para a ferramenta Cyber Protect. Então, para a parte de identificação, hoje está muito mais completa. Hoje a gente conta com a detecção automática da infra do cliente. Ele tem integrações com domínio, integrações agora com Active Directory. Ele identifica, ele faz uma avaliação de vulnerabilidade, né? Ele identifica os gaps, né, que estão aí abertos aí para um ataque. A gente vai comentar tudo sobre essas identificações. Ele tem um mapa de proteção de dados dentro da sua infra. Na parte de proteção, ele vai realizar as instalações remotas de agentes, múltiplos agentes ao mesmo tempo. Nas versões anteriores, você tinha que fazer a implementação de agente por agente. Hoje não, hoje você vai fazer a implementação de múltiplos agentes. Seguindo a parte de proteção, ele tem o backup completo, que vocês conhecem, o gerenciamento de proteção unificada também. Isso é uma parte bem legal. Então, ele vai gerenciar todo tipo de proteção da sua máquina, do endpoint. A parte de detecção, ele vai fazer as defesas contra malware e ransomwares, né? Como vocês sabem. Vai fazer controle de integridade do HD. Essa parte é muito legal. Ele vai fazer o monitoramento da saúde do disco da máquina. Então, você pode ter um capacity planning para se precaver antes da falha do disco. Então, ele vai fazer o monitoramento do disco na máquina através do agente. Ele vai identificar se o disco está dando sinais de problema, né? E ele vai te informar tudo isso num dashboard com relatórios, né? Como vocês estão vendo aí. Em tempos de resposta, o Acronis ele vai ter o gerenciamento de patches do SO, então Microsoft por completo, ele vai identificar do SO, ele vai fazer o gerenciamento de patches, quais as versões que você está, se você está atualizado realmente ou não. Ele tem o gerenciamento para aplicações também, não é só SO. A gente vai falar um pouquinho de quais das principais aplicações, né, que ele vai identificar. O Acronis ele conta hoje com um banco de dados muito amplo para fazer a detecção e o gerenciamento de patches, se está atualizado ou não. O Acronis ele tem uma quarentena de malware que vai estar aplicado também, vai estar disponível, e o cliente pode ter o gerenciamento dessas respostas na quarentena de malware. E o resgate, que é já uma solução antiga, muito bem aprimorada, é uma
foi a origem da Acronis, né, o Rescue Bootable Media, né, que é a mídia de resgate, né, a mídia de boot de resgate. Você pode restaurar por completo a máquina através da mídia de boot, o Bootable Media. E isso a gente contempla a parte de resposta, né? Agora, a parte de recuperação, vocês acho que a maioria conhece muito bem, a parte de recuperação a gente consegue recuperar com ferramentas, com própria recuperação de desastre recover, informações forense do backup, isso a gente não tinha, é uma coisa fantástica que a Acronis criou. Então, a gente pode fazer uma investigação de todo dado dentro do backup, né? Ele vai promover informações forense para você. E a cereja do bolo, que eu comentei anteriormente, que é o Remote Desktop, né? Ferramenta agora, não é necessário você criar um TeamViewer, você criar aí um WebEx, você criar aí outras ferramentas de terceiro para acessar mais a ferramenta, para prestar o suporte no Acronis. Hoje, a gente conta aí com o apoio da Acronis, uma ferramenta disponível, você pode ter um Remote Desktop a partir da ferramenta da Acronis para prestar um suporte mais assertivo. Tudo isso, pessoal, a gente pode oferecer como serviço dentro do CyberCloud, ele vai oferecer todas essas funções, né? Então, dentro do CyberCloud, repetindo, ele arrasta o backup para dentro dele, então ele tem backup, restauração, ele tem a parte de anti-malware, segurança e gerenciamento. Tá? Então, quando a gente cria um tenant novo, pessoal, esse cliente aqui, eu vou montar ele eu vou criar ele como Cyber Protect. Dando um ênfase a mais, vocês vão ver que na console tem duas vertentes, a vertente de backup e a vertente de Cyber Protect. A vertente de backup, ela conta com Standard, Advanced e DR. E a vertente de Cyber Protect, que arrasta o backup para dentro dela, ela também tem Standard, Advanced e DR. Então, quando você cria um tenant novo, você vai dizer se ele é backup Standard, se ele é backup Advanced ou se ele é DR. E o Protect também, se ele é Protect Standard, se ele é Protect Advanced ou se ele é Protect DR. Tá, pessoal? Logicamente que são considerados valores de custos diferenciados, eu vou promover a tabela para vocês, tá? E aí qualquer dúvida vocês podem consultar o representante. Não, seguindo adiante, a parte de recursos anti-malware amplamente estendidos, né? Então, como eu disse, o Cyber Protect, ela arrasta para dentro da solução o Cyber Backup, tá? Que ela promove aí a ferramenta anti-ransomware, né? Anti-cryptominers. Ela é baseada em inteligência artificial e heurísticas. E automaticamente ela já encontra-se ativa dentro do agente. E ela contempla aí com a inteligência artificial, que é o Statistic Analyzer, então ela vai fazer análise de estatísticas através de inteligência artificial, a detecção é no acesso, né, ou sob demanda, né? Tem aí a ferramenta anti-malware, então ela vai identificar o malware, por isso que ela ganha a certificação da V-Test, então é muito preciso a ferramenta anti-malware da Acronis, tá, pessoal? Tanto em nuvem quanto local. Então, porque ela é baseada no agente. Então, ela vai fazer a identificação de malware na tua máquina. E também a análise de comportamento, uma análise comportamental. A Acronis, ela tunou ainda mais aí a sua ferramenta Active Protect, né? Que a gente tinha essa feature dentro do agente, agora ela foi tunada, ela foi muito melhorada, né? Então, a detecção do malware está muito mais assertiva. Então, quando um CryptoLocker ataca, passou por firewall, por antivírus, chegou até a máquina, a Acronis ela faz essa análise comportamental. Ela tem um engine que identifica um comportamento de criptografia em massa. E, de fato, você consegue também gerenciar, né, fazer a integração nativa com o Windows Security Center. Então, se você tem aí essa ferramenta, se o seu cliente adere o Windows Security Center, você também pode fazer a integração para a parte de gerenciamento. Por quê, pessoal? Prevenção ativa de tempo de inatividade e perca de dados
não apenas recupera após os ataques. Então, a gente está oferecendo a possibilidade de você agregar esse valor e cobrir esse gap do cliente com o Cyber Protect. Seguindo aqui as features do Cyber Protect, vamos falar de Vulnerability Assessment, que na verdade, é a própria avaliação de vulnerabilidade. Né? Descubra o problema antes que ele ocorra. Isso, pessoal, não tem preço. Tá? Como é que ele faz isso? Ele tem uma atualização contínua de banco de dados de gerenciamento de vulnerabilidades de patch. Ele vai fazer a gerenciamento da atualizações de patch, do SO, de aplicações, etc., e vai informar para vocês aonde que está vulnerável, qual aplicação, qual é a máquina que está vulnerável a ataque, porque ela se encontra desatualizada. Então, ele vai fazer essa análise, vai fazer esse estudo e vai mostrar para você via dashboard. Tá? Suporte para Microsoft, pessoal. A Acronis ainda está trabalhando, né? Acredito que esteja trabalhando, depois o Regis pode comentar, o Bruno da Acronis também, para a parte também de Vulnerability Assessment para Linux. Eu não sei se de fato tem roadmap, se não tem, como a Acronis está pensando isso. Hoje a gente tem muito forte para Microsoft. Workstation a partir do Windows 7, servidor a partir do 2008 R2, tá? Microsoft Office a partir de 2010 e também componentes relacionados, o .NET Framework e aplicações server, né? A Acronis ela dedica muito. A gente pode levar para vocês uma lista completa, tá? Acredito que o suporte pode promover isso daí para vocês. Adobe, Oracle, Java, browsers e outros softwares. Por que é necessário ter a avaliação de vulnerabilidade, pessoal? Por quê? Porque mitiga ameaças em potencial e evita ataques. Tá? É esse discurso que a gente tem que levar para vocês, é esse discurso que vocês têm que levar para o cliente final. Tá, pessoal? O porquê da importância dessa feature? Ela mitiga ameaças em potencial e evita ataques. Tá? Por onde que os ataques, né? Por onde que os gaps estão abertos? Né? Em SO, em aplicação. Patches desatualizados. A grande maioria dos ataques. Tá? Então, esse é o discurso que eu quero levar para vocês dessa poderosa feature do Cyber Protect, que é a avaliação de vulnerabilidade. Seguindo com o gerenciamento de patches, pessoal, o Acronis ela tem um banco de dados completo. Né? Então, o foco do gerenciamento é corrigir o problema antes que ele ocorra. Né? Então, a gente vai ter essa visualização. O banco de dados de vulnerabilidade contém hoje da Acronis mais de 12.869 vulnerabilidades e exposições comuns. Tá? E semanalmente, 250 a 300 novos são inseridos nesse banco de dados. Então, a Acronis ela tem um centro de dados, um centro de pesquisa, e o pessoal vem atualizando, né, as verificações desses patches para o gerenciamento mais preciso. Então, hoje, nessa feature, a gente vai ter aí a aprovação automática de patches, né, implementação, você pode fazer implementação em um agendamento, implementação do patch manual, opções flexíveis para reinicializar e fazer manutenção numa janela que o cliente definiu, né? Implementações em etapas, em staging, todas as atualizações do Windows, incluindo aplicativos de MSO, do Microsoft Office, o Windows 10, e 27 produtos a mais aí, né? E 1.437 versões de produtos dentro do banco de dados da Acronis para identificar aí se o patch está ok. Né? O porquê desse gerenciamento, pessoal? Otimiza a proteção, mitiga ameaças em potenciais e evita ataque. Né? Até tem um exemplo aqui no final, né? São ataques de CryptoLockers, né? Que é o Equifax e também o WannaCry. Então, essa é a preocupação e esse é o discurso que eu tenho que levar aí para vocês. Tá? Filtros de URL. Então, hoje a gente tem aqui a parte de filtros de URL, controle de acessos, né?
que é muito importante dentro da ferramenta, né? Você vai agregar aí uma segurança a mais fazendo a realização do filtro de URL, né, onde você vai permitir ou negar acesso a sites específicos com base em informações contidas nessa lista que você vai definir. Você pode agregar banco de dados da terceira parte, que tem vários tipos de bancos que já tem URLs que são ameaças. Você pode se basear nesse banco de dados. Você pode ser um interceptor de HTTP, HTTPS interno, whitelist, blacklist. Você pode definir um whitelist e blacklist de acesso dentro da ferramenta. E você tem também um analisador aí de URLs maliciosas dentro dessa filter, né? Então, é uma filter que complementa muito bem a segurança do endpoint do cliente e vai evitar aí muita ameaça, muito ataque aí que ocorre dentro dos protocolos aí de URL, HTTP, HTTPS, inclusive. E o porquê disso, né? A prevenção de ataques através de sites maliciosos, invadidos, e melhor conformidade e produtividade do colaborador. Tá? Então, com essa ferramenta, você vai evitar tudo isso, todo esse estrago aí que pode ocorrer aí na máquina do colaborador. E, obviamente, aumentar a produtividade, né, pessoal? Uma coisa bem legal, o gerenciamento do Windows Defender. Ele é um pouco complexo e até a parte de integração dele é um pouco complexa, né? Então, o gerenciamento do Bitdefender, antivírus ou até mesmo o Microsoft Security Essentials, ele é muito complexo. Com o Acronis ela tem a integração e torna muito mais amigável o seu gerenciamento. Então, você pode aplicar aí as configurações em várias máquinas, né? Ele vai fazer a integração, vai mostrar os resultados, vai mostrar os logs do Windows Defender e Microsoft Security Essentials, né? E ele vai tornar uma visualização mais completa, tá, pessoal? Com isso, aí o Windows precisa de uma configuração adequada. E gerenciamento centralizado é complicado, é complexo com o Windows Defender. E com a Acronis ele se torna mais amigável, ele se torna mais gerenciável para você dentro do CyberCloud. Tá? Então, se você quer gerenciar a solução mais easygoing, você consegue fazer a integração do Acronis com o Windows Defender e também com o Security Essentials. Tá, pessoal? Monitoramento do estado de disco. Isso aqui é fantástico também, pessoal. Bom, saiba sobre o problema do disco antes que ele ocorra. Novamente, você está se antecipando de uma falha. E isso é importantíssimo para um cliente final, uma máquina crítica, enfim, né? Então, quanto mais tempo ocioso, menos faturamento. Então, a gente está antecipando um problema. Então, com isso, você utiliza combinações aí, né? O Acronis utiliza combinações do modelo ML, Smart, relatórios, tamanho de unidade, fornecedor de unidade, etc., para prever falhas em disco. O Acronis monitora o disco em tempo real, tá? Então, esse modelo de aprendizagem da máquina, né, o Acronis tem assertividade de mais de 80% dessas falhas. E essas previsões estão corretas em 98,5% dos casos. E a Acronis continua melhorando isso, pessoal. Então, depois de um alerta de unidade acionada, você pode executar uma ação necessária, por exemplo, fazer um backup de arquivos críticos de unidade com falha e se precaver aí do problema, né? Até que o disco seja trocado, enfim. Tá? Então, com isso, né, até tem aqui essa informação e esse discurso, por que ele tem que monitorar o disco, para evitar percas imprescindíveis de dados do cliente, para melhorar proativamente o tempo de atividade e diferenciar-se, né? Então, exatamente esse é o discurso do monitoramento de disco. Com a Acronis, a gente vai agregar esse valor para o cliente final. Pessoal, é até estranho, a gente está falando de uma solução, pessoal. A gente está falando de uma solução que tem backup, diversas features, tem DR, tem Notary, tem File Sync and Share, agora ela tem Cyber Protect, com essa ampla camada de proteção. A gente está falando de uma solução baseada em serviço. A gente está falando de centavos de backup, a gente está falando de um modelo muito básico
de máquina protegida, que agrega um valor de $2,50 por máquina protegida para todas essas features. O cliente vai comprar ontem isso. Você vai agregar muito valor ao teu negócio. Então, em vez do cliente ter investimentos paralelos, ferramentas de antivírus, diversos tipos de ferramentas específicas, a gente está falando, pessoal, de uma ferramenta. Esse é o recado. Parte de monitoramento e relatório, dando continuidade aqui, pessoal, a gente vai monitorar por completo, né, a integridade do hardware, discos HDD, SSD, como a gente deu o exemplo no slide anterior. Vai controlar alertas ativos, controle de alertas muito ativo, tá? Controle de atualizações ausentes. A gente pode personalizar o nosso painel, você pode colocar da forma que você desejar. A gente chama aqui esses templates de widgets. Você pode personalizar da melhor forma, né? A maneira que você entender melhor o monitoramento. Permite identificar rapidamente o problema, acesso rápido às ações de gerenciamento. Você vai ter um capacity planning para o seu cliente. Por quê? Painel único, operações mais rápidas, ajuda a demonstrar o valor para vocês, para o Management Service Provider. E simplifica as renovações. Consequentemente, demonstrando o valor para o Service Provider, consequentemente, você vai passar a informação mais assertiva para o seu cliente. Essa é a intenção aí desse monitoramento mais preciso do Acronis. E a cereja do bolo do Cybersecurity é o Remote Desktop, né? É uma ferramenta que opera remotamente em qualquer endpoint, como se estivesse próximo ao dispositivo, pessoal. Então, você vai ter um suporte mais assertivo, você vai ter um suporte em tempo real, você vai saber a dor do cliente exatamente no ponto com a ferramenta Remote Desktop da Acronis. Tá? Ela vai ajudar por completo. Então, o alcance do sistema, você pode ter o alcance em redes privadas. Não é necessário alterar as configurações do firewall ou estabelecer uma VM, uma VPN adicional. Tá? Muito legal isso. Por quê? Menos ferramentas, menos esforços para conectar, reação mais rápida. Então, o suporte vai ser mais assertivo e vai ser mais rápido. Essa é o objetivo dessa ferramenta, de levar esse benefício para o Service Provider, agregar mais valor ao teu negócio. Uma outra coisa legal, apenas um plano para proteção. Abrange todos os aspectos de proteção cibernética, pessoal. Então, em um único plano, em um único job, você consegue fazer backup, proteção anti-malware, aplicar filtros de URL, né, para acessos e negar acessos. Gerenciamento através, você pode fazer essa integração para ter o gerenciamento do Windows Defender antivírus, avaliação de vulnerabilidade, Vulnerability Assessment, né? Gerenciamento de PETs, você tem essa perceptividade através dos painéis, né? De todo o gerenciamento de PETs, de SO aplicações, e contemplando aí um mapa de proteção de dados da sua infraestrutura através do Acronis. Né? Por quê? Melhor proteção, com menos esforços e automatizado, pessoal. Então, isso vai otimizar, simplificar e agregar muito valor ao negócio aí com vocês. Aqui eu coloquei uma edição de comparação, né? Então, como eu falei, quando você cria um cliente novo, você vai ter 3 opções do Cyber Backup e 3 opções do Cyber Protect. Então, são custos diferentes, então prestem muita atenção quando vocês criarem um cliente novo. Eu quero que o cliente seja standard. Ok. Eu quero que o cliente seja advanced, do DR, do backup. Não, eu quero aplicar as features de segurança. Então, é exatamente o que a gente falou aí, Standard, Advanced e DR do Cyber Protect. Essas são as diferenças que vocês estão vendo aí. Eu vou otimizar um pouco a apresentação, ela se estendeu um pouco, mas a gente pode enviar todas essas informações aqui para vocês, pessoal. Então, essas features aí vão contemplar todas as versões aí disponíveis na versão do Cyber Protect 9.0. Bom, aqui estão também contemplando as diferenças, né, do 8.0 para o 9.0. Do 8.0 a gente tinha 3 versões, Standard, Advanced e DR, né, e contava com serviços também agregados de File Sync and Sharing Notary.
E agora, na versão 9.0, a gente pode criar um cliente e dizer se ele vai ser standard, né, do backup, né, standard, advanced DR, e do Cyber Protect, se ele vai ser standard, advanced e DR, né, e contemplando File Sync Sharing Notary. Percebe-se que o Cyber Protect, ele vai ir com as features de segurança, tá? O backup não, só com features de backup, com diferenças de plataformas compatíveis, tá? Então, é basicamente isso. Partes do backup, né, o que diferencia o Standard do Advanced é que exatamente que o Advanced, ele carrega tudo que é do Standard e contempla com essas features que vocês estão vendo aqui. Um gerenciamento mais preciso de device, né, um plano de gerenciamento centralizado dos backups, ele é compatível com SAP HANA, ele é compatível com banco de dados Oracle para fazer backup online, ele é compatível com aplicações em cluster, SQL e Exchange, e ele também pode fazer aí o backup baseado em script do local, né? Então, essas são as diferenças do Advanced para o Standard na parte de backup.